E aí, galera, belezita? Bom, hoje eu vou falar mais uma vez, de um assunto que eu gosto muito, que é filosofia. Eu adoro filosofia, adoro ler sobre a história, né? Não só sobre as obras filosóficas que foram escritas. Gosto bastante de entender um pouco a história. Tenho na minha lista de leitura um monte de coisa. E falando em lista de leitura, né? No de Natal 2024 para 2025, eu ganhei um box, né, especificamente sobre estoicismo, né, a biblioteca dos grandes mestres estoicos, né, Marco Aurélio, Sêneca, Epiteto, e veio um quarto livro, né, que é 365 reflexões estoicas, né, uma por dia, frases bem pequenas, mas com uma profundidade absurda. A frase de hoje é uma frase do Sêneca, né, que diz: "Quando a pessoa está ocupada e absorvida em seu trabalho, a própria absorção proporciona grande deleite. Mas quando se retirou a mão da obra-prima concluída, o prazer não é tão intenso." E o que que esse cara queria dizer com isso aí? Basicamente é: "Ô meu brother, então, para de viver a vida pensando no futuro, tá ligado? Enquanto você tá fazendo as coisas, arranja um jeito de você ter prazer com isso, se conecta, né. Cara, você tá criando algo, você tá fazendo um bagulho com a sua própria mão, você tá escrevendo, você tá exercitando sua mente, né." Me conecta bastante com um canal gringo que eu comecei a acompanhar, que fala sobre a filosofia do mago, né. Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso. Eu achei nossa, sensacional essa ideia. E também me lembra de um cara que perdia muito tempo da vida dele pensando, né, perdia não, né, que o cara foi foda, que era o Sócrates, né, inclusive a inspiração do nome desse canal vem do Sócrates, né. Sabe aquela frase: "Conhece a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo"? É daí que vem "Conhece meu canal". E cara, Sócrates, né, pelo que as pessoas relatam dele, porque ele em si não escreveu nada, quem escreveu foi a galera que acompanhava ele ficava sentado olhando para uma paisagem, olhando para algum lugar, admirando aquela paisagem e pensando, questionando, né, tendo os deleites da própria vida, né, pensando na sua existência, pensando nas coisas que ele tinha dentro dele mesmo, né, e questionar, né. Tanto que criou-se um negócio chamado foi o método socrático, e ele falava que ele paria ideias da cabeça das pessoas, trocando ideia com elas. Gente, faz 2000 anos que esse negócio existe e, né, eu sou uma pessoa que confia muito na minha própria memória, né. O próprio método socrático, né, era dividido em 2, que era a maiêutica e a ironia. Se não for, eu corto do vídeo. O cara, ele questionava a galera, questionava a pessoa e falava assim: "Não, eu sei de um bagulho." Aí o Sócrates ia lá, questionava esse maluco, esse cara mesmo descobria que ele não sabia de porra nenhuma, né. E se a gente for parar pra ver mesmo, a gente não sabe de porra nenhuma. A gente se questiona muito pouco. Nossa metodologia de ensino, nossas vivências, a gente se força muito pouco a nos questionar, a ter pensamento crítico. E cara, ter pensamento crítico é uma coisa que leva você para outro mundo, né. Às vezes você acaba se pegando em situações em que você fica igual ao Sócrates, né, simplesmente olhando para alguma coisa e pensando, né, pensando na sua própria vida, pensando nas atitudes que você tem, pensando em tudo, do universo. Não é à toa que, ao conhecer a si mesmo, você conhece os deuses e o universo. Os deuses, porque o contexto era Grécia, né, e tinha todo um panteão envolvido lá, né, mas o importante é você conhecer a si mesmo, né. Eu defendo uma outra hipótese de que nós somos deuses para nós mesmos, né, a gente é capaz de criar universos inteiros na nossa cabeça. Se não fosse capaz, não existiriam simplesmente livros de história, livros de romances, livros de universos inteiros. Cara, o universo de Harry Potter não existe na realidade em que a gente tá. O universo do Senhor dos Anéis não existe na realidade que a gente tá, mas existe na cabeça do Tolkien, existe na cabeça da mulher lá que escreveu Harry Potter,
E cara, existe muita coisa dentro da sua cabeça, e a gente precisa questionar isso aí, precisa se entender, né. Quando você se entende, você se alinha, né. O budismo fala bastante sobre isso, né, sobre o caminho do meio. Uma vez eu estava vendo um podcast da monja Coen, e ela falava muito sobre o se conhecer para se alinhar. Putz, senti uma raiva absurda. Não, mas eu conheço o meu estado natural, vou me realinhar, né. O ioga fala sobre realinhar, só que é um realinhamento, né, através do físico, mas é um realinhamento, é um padrão. E para você conseguir adquirir isso, né, seja na ioga, seja no budismo, seja na filosofia, você precisa partir do princípio de conhecer a si mesmo. E por que que eu tô falando de tudo isso, né? Porque eu acho que o meu canal tende a tomar um rumo um pouquinho mais desse sentido, né. Eu estava vendo umas conversas de grupo do WhatsApp, né, e um cara pegou e falou assim uma coisa que é: "Ah não, se não tem provas de alguma coisa, então essa coisa não aconteceu", né. Teve um cara aí na filosofia, cara, ele estressou esse problema, né, ele pensou, tipo assim: "Ô, se uma árvore cai no meio do nada e não tem ninguém para ver, essa árvore realmente caiu?", né. A gente sabe que o mundo é regido por leis físicas, né, e de fato, tipo, esse livro, se ele dropar aqui, ninguém nunca viu, ele caiu, né. Só que a existência desse livro só é provada a existência porque ela pode ser observada por uma outra pessoa. O cara foi questionar isso, sei lá, no século XV, no século XIV. Olha quanto tempo de conhecimento acumulado a gente tem. E tudo isso partiu do princípio de que a gente tem que conhecer a nós mesmos. Os pré-socráticos tinham uma outra ideia lá, o princípio universal que cria todas as coisas, né, o arqué, né, e nesse ponto eu concordo com Pitágoras demais, 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 né. Eu costumo falar que não existe verdades universais, né, toda verdade é relativa. Com exceção de uma, e essa única verdade universal que existe para mim é a matemática, independente do lugar do mundo, do contexto histórico, contexto social que você estiver, se eu fizer 2 mais 2 num caderno e você fizer 2 mais 2 num caderno, vai dar 4. Não tem como dar outra coisa diferente. É a única forma de verdade universal que a gente tem. Então, para mim, Pitágoras tá, ó, lá em cima. Sócrates tem um papel muito fundamental na minha vida, né, de me questionar, de me entender. Era uma pessoa muito estressada, eu era uma pessoa muito ansiosa, eu era uma pessoa, cara, com diversos problemas, eu não me conhecia. E eu comecei a me observar, e eu comecei a fazer uma das melhores coisas que pode acontecer na vida de qualquer um: tomar as rédeas da própria vida. Quando você toma as rédeas da sua vida, você descobre um superpoder, cara. Nietzsche fala sobre o ser o super-homem, e você começa a jogar muita coisa fora, coisa que você pensava que não fazia sentido. O estoicismo fala sobre isso: "Ô, se não é da tua conta, mano, não pensa nisso não, velho, gasta energia com outra coisa", tá ligado? Nietzsche falava sobre, o abandono das crenças. O cara é muito importante, não é à toa que ele dividiu uma era, né, existem pré-socráticos e pós-socráticos, né. O cara, ele foi incrível, e a gente precisa muito disso. A gente precisa ter pensamento crítico, a gente precisa se conhecer, ter esse momento de filosofar. Cara, filosofar é de graça, você não paga nada por filosofar. E a própria filosofia defende que você não precisa fazer uma escola para ser filósofo, você não precisa fazer uma faculdade, uma universidade. Você precisa ter pensamento crítico, você precisa questionar. Esse é o intuito desse vídeo, é fazer você questionar. Inclusive, a partir de agora, eu vou adotar uma frase: "Conhece o meu canal e questione a si mesmo". E é isso que eu convido você a fazer: conhecer o meu canal e se questione, pense criticamente. E com isso, eu anuncio que eu vou criar um canal no Telegram, não tem que pagar nada, simplesmente para a gente trocar ideia, né. Eu vou deixar um link aqui na descrição. Eu quero conhecer pessoas que têm pensamento crítico, que têm ideias diferentes de mim, que vivem em outras bolhas, sabe. Eu demorei muito, eu tenho 28 anos, eu demorei muito para perceber que eu vivo numa bolha, e todo mundo vive numa bolha, porque cada bolha vai ter a sua verdade. E eu quero ter experiências, eu quero conversar com pessoas diferentes.
eu quero ver bolhas diferentes. E eu quero fazer um exercício muito legal que eu tenho feito e a minha mente muda, me colocar no lugar dos outros, né. A gente tem essa possibilidade de imaginação absurda. Você tiver a oportunidade de ler a Sapiens, a humanidade só chegou onde a gente tá porque a gente tem essa capacidade de imaginar. E eu tenho muito essa capacidade de me imaginar como é estar na pele de uma pessoa, o que que é viver aquilo lá. Como se, assim, eu fosse capaz de, para mim mesmo, expandir a minha própria verdade. Todo mundo tem o seu conjunto de réguas e medidas que vive a vida, cada bolha vai ter a sua, cada indivíduo vai ter a sua. Fazendo esse exercício de me colocar na pele de outras pessoas, no contexto de outras pessoas, eu expando os meus conjuntos de régua, expando até onde eu consigo me realinhar, até onde eu me conheço, e também justifica a maneira do outro de pensar. Então eu convido você a entrar nesse link da descrição, vai ter um canal do Telegram lá pra gente trocar ideia. É sem rumo, não tem um tópico, não tem nada, é simplesmente pra gente trocar ideia, pra gente ser diverso. A única coisa que eu peço é que a gente maneire um pouquinho aí, caso tenha algum assunto sensível, seja extremamente compreensível. O intuito nunca é fazer guerra, é causar desconforto, né. Um paralelo que eu gosto bastante de fazer é da cultura nórdica, né. Enxergo a figura do Loki mal necessário para a evolução. E você ter a capacidade de sentir desconforto significa que você quer o melhor. Desconforto é necessário, não precisa discutir no nível de se ofender, de levar para o coração, não, cara. A ideia é a gente trocar ideia, trocar experiências, juntar uma galera que tem pensamento crítico e criar uma comunidade. Mais uma vez, convido vocês, conheçam o meu canal e questionem a si mesmo.